No domingo, dia 12, ocorreram as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro e eu, provavelmente não preciso te dizer, mas em termos de participação popular foi um flop. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. É claro que hoje a gente vai falar o quê? A gente vai falar do dia 12 de setembro. No domingo, dia 12, ocorreram as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, convocadas pelos movimentos MBL e Vem Pra Rua há meses, e que depois do ato golpista do presidente, no dia 7 de setembro, ganharam aderência por parte de setores da esquerda. E eu, provavelmente não preciso te dizer, mas em termos de participação popular foi um flop, né? Foi pouca gente. A diferença da foto de domingo para a foto da última terça é enorme. Na Avenida Paulista, segundo os cálculos da Secretaria de Segurança Pública, havia cerca de 6.000 pessoas. Calma, tá? Só comecei o vídeo. Espera que eu ainda vou falar sobre a manifestação. Segura. Eu tenho que dizer, porque tem gente que aparece aqui que não está aqui há muito tempo, que ainda não está no menos emoção e mais razão. Falou uma frase, já vem tipo... Então precisa. A esquerda já vinha chamando diversos protestos contra os desmandos do presidente e pedindo impeachment desde o começo do ano. Primeiro foram carreatas, depois passeatas, que deram muito mais gente do que nesse final de semana. Mas esses movimentos, com algumas exceções, como a participação de integrantes do PSDB em São Paulo, ficaram mais concentrados na militância de esquerda. Depois do 7 de setembro, da urgência de protestar contra o golpismo do presidente Bolsonaro e pelo seu impeachment, alguns setores se tornaram mais dispostos a conversar e manifestar em torno dessa bandeira única, mas nem todo mundo ficou confortável. PT, PSOL e a CUT decidiram não aderir a esse movimento do dia 12, embora a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, tenha tuitado na semana passada uma abertura para futuros atos unificados. Então foi olha, não vamos participar desse, mas isso não significa que a gente não possa caminhar juntos num outro momento, desde que a gente organize de outra forma. Muita gente reclamou, falando que o PT não abre mão do próprio protagonismo, nem em frente ao golpismo explícito do presidente. O raciocínio seria mais ou menos assim. O impeachment pode não interessar tanto ao PT, porque se o Bolsonaro chegar fraco em outubro de 2022, o seu principal rival e quem está na frente em todas as pesquisas é o ex-presidente Lula. Ou seja, para o PT não interessaria que o Bolsonaro saísse da presidência antes do previsto. Mas teve muita gente da esquerda que aderiu sim às manifestações do dia 12, que fez esse movimento, aliás, corajoso. PDT, PCdoB, PSB, Centrais Sindicais, a UNE, estava todo mundo lá no domingo discursando no mesmo palanque do MBL e do Novo. E a gente conhece esses históricos. O MBL tem uma história de ataques a essas instituições e às pessoas que militam nelas. Um negócio complicado, eles não são amigos, ninguém ali se gosta, mas essas pessoas avaliaram que existe um perigo maior que ameaça a todos nós, o presidente Bolsonaro e suas constantes ameaças à democracia, então neste sentido valia a pena a união, mas é só nesse sentido, o pessoal continua divergindo muito, tá? Então veja só que o pessoal fez uma concessão, tá bom? Olha, a gente tem um objetivo comum, vamos lá, uma união pontual. Aí, as pessoas chegam lá na Paulista no domingo e veem um boneco do Lula vestido de presidiário. Faixas, nem Lula nem Bolsonaro. Estande do Partido Novo com essa chamada. Aí não dá, né, galera? Aí vocês estão brincando. Já dizendo aqui pra vocês que, pelo que eu li, quem decidiu inflar o boneco foi o Vem Pra Rua. O MBL até tentou dissuadir a galera, mas parece que, enfim, demorou muito. O que importa é, esse não foi o combinado. O combinado foi que os participantes iam deixar essas picuinhas de lado para poderem se manifestar juntos naquele momento em prol de uma pauta única, fora Bolsonaro. A esquerda topou abrir mão de usar vermelho, os organizadores toparam aceitar bandeiras partidárias e concordaram também que seria um ato pelo fora Bolsonaro, unificado. O Lula não estava para jogo, entendeu? Esse foi o combinado. Agora, não dá para dizer mais que só o PT que não sabe conversar, né? Tem muita gente aí precisando botar a mão na consciência. Nesses termos, não tinha mesmo como o PT participar, vocês devem concordar comigo. E já que a gente está falando dessa incapacidade de conversar para conseguir se unir momentaneamente em torno de uma coisa, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos pensar o seguinte, eu, Gabriela, detesto o meu vizinho Luiz e a dona Maricota ali do final da rua. Mas tem um maluco que apareceu que está querendo botar fogo nas nossas casas. A gente vai fazer o quê? A gente vai discutir entre a gente. A gente vai brigar para saber quem tem o direito de segurar a mangueira e apagar o fogo. Nessa, a rua queimou.
Deu para entender mais ou menos? E aqui, que fique claro que eu estou falando de um objetivo. Se a gente for falar de estratégia eleitoral para se colocar melhor na corrida eleitoral em 2022, a minha avaliação pode ser outra. Eu posso fazer avaliações sobre determinado grupo ter uma boa estratégia, ainda que eu não concorde com ela como sendo uma boa estratégia para o bem do país, segundo aquilo que eu considero o bem do país. Sacaram que tem avaliações distintas? Eu posso falar, ok, este grupo está se posicionando de maneira inteligente para se apresentar mais forte em 2022 e, ao mesmo tempo, dizer, mas essa estratégia, a meu ver, pode ser pior para o Brasil porque vai submetê-lo a mais 1 ano e meio de Bolsonaro. Acho que deu para vocês pegarem. Os professores Pablo Hortelado e Márcio Moreto, da USP, fizeram uma pesquisa durante o ato na Paulista no domingo. 85% dos entrevistados concordaram que para o impeachment do Bolsonaro é preciso uma ampla aliança que vai da direita à esquerda. Mas 38% disseram que não participam de uma manifestação junto com o PT. Também não tem frente ampla sem PT, galera. Todo mundo precisa fazer concessão, todo mundo vai ter que alinhar um pouco o discurso e a prática. Teve gente na esquerda que considerou esse flop uma vitória, porque desse jeito não tem mesmo frente ampla e a gente vai ter que ir de Lula 2022. Teve gente até que tripudiou dos líderes que toparam tentar essa construção nova nas redes, líderes da esquerda mesmo. Eu contei a minha posição para vocês nos stories lá no Instagram e eu já conversei aqui no canal várias vezes sobre esse assunto. Se a gente quiser vencer o Bolsonaro e afastar essa ameaça à democracia, a gente tem que fazer alianças, tem que fazer concessões. A gente tem que trazer mais partidos e movimentos, inclusive aqueles de quem a gente não gosta. Porque se só votar na oposição, quem votou na oposição em 2018, a gente perde. E vão ser mais 4 anos desse inferno, com consequências que a gente não consegue medir ainda para o nosso país. E aí, se o Bolsonaro ameaça todos nós, por que a gente não consegue ser mais maduro por 5 minutos para enfrentar essa ameaça pelas vias democráticas que existem? Por exemplo, o impeachment. As eleições. Se a gente não consegue dar esse passo, a gente fortalece o Bolsonaro. Ele mesmo, quem nos ameaça. A nossa desunião ajuda a ele. Sério mesmo, uma hora a oposição vai ter que parar de pedir certificado de antecedentes para quem quer participar. Vai ter que incluir o povo que apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma, o povo que votou no Bolsonaro em 2018 e se arrependeu, o povo que nunca admitiu qualquer mal feito das gestões petistas. Aliás, eu fico aqui pensando, eu quero ver essa militância aguerrida, porque, enfim, se em 2022, se o Lula, que conversa muito bem com todo mundo, se ele for candidato, eles vão dispensar o voto dessa galera? Vocês vão brigar com o Lula quando ele começar a conversar com todo mundo que importa? Para viabilizar uma eleição? Vocês estão tudo brigando aí, mas lembrem bem que o Temer era vice da Dilma, não por uma coincidência astral não, tá, galera? O MBL já teve atuações políticas horríveis e o movimento merece ser questionado por isso. Mas será que o repúdio de certa parte da esquerda é mesmo ao MBL? Porque e se fosse o Novo organizador da passeata? Ou se fosse o PSDB? Ou se fosse o DEM? Esse pessoal aderiria? Eu tenho as minhas dúvidas, eu gostaria de saber. A rejeição é só a esse grupo específico? Ou é a tudo aquilo que não seja eu? Sabe? Outra dúvida que eu tenho é como é que essa parcela da esquerda pretende pressionar os deputados da direita, pressionar por um impeachment, né? Porque é quem precisa mudar de lado para o impeachment andar, sem o apoio dos eleitores deles, que é essa galera da direita. Fica aí um outro questionamento. Como eu já disse, as manifestações do dia 12 foram pequenas, teve gente pontuando que a tal carta bizarra, assinada pelo Bolsonaro, mas escrita pelo ex-presidente Michel Temer, dizendo que, enfim, estava nervoso, não quis dizer nada daquilo. Enfim, foi o calor do momento, né, que ele respeitava muito o grande professor e jurista Alexandre de Moraes, enfim, aquela maluquice. Enfim, essa carta deu uma apaziguada nos ânimos e uma desinflada na resposta. Mas assim, galera, vocês querem muito se enganar, né? Vocês viram o que o Bolsonaro tem falado desde que ele começou a governar. Aliás, desde antes. Não tem moderação, gente. Claro que não tem moderação como o ideal, tá? O que ele fez foi se submeter porque ele está fraco. Nós deveríamos aproveitar este momento de fraqueza para conseguir tirá-lo da cadeira da presidência, porque ele não merece estar sentado na cadeira da presidência da República. Só toma cuidado aí para eu dizer que não existe moderação e vocês não caírem no mesmo conto que caíram os bolsonaristas nas redes. Ai, nossa, foi uma grande estratégia. Na verdade, é ele que está manipulando todo mundo. Não é, galera. É que ele tá na mão do centrão mesmo. E, aliás, eu conversei aqui com os bolsonaristas faz um tempo, vou conversar de novo. Vocês estão vendo que ele vai deixar vocês na mão? Vocês estão vendo o Zé Trovão? Então tá bom. Mas, enfim, essa carta resultou num pessoal que começou a puxar um volta Temer. O Brasil não é para amadores. Aliás, conjecturando aqui, me ocorreu, vou fazer publicamente.
Vocês imaginam se o Bolsonaro, que já vem dando sinais disso, decide não concorrer em 2022 e isso anima o autor da carta? Voltando para a manifestação do dia 12, vamos pensar aqui que, sendo o centro e a centro-esquerda, a centro-direita, as partes do espectro político que são menos apaixonadas, a capacidade de mobilização deles é menor. Pode ser. Esse centro, e não dá para deixar de comentar, o MBL e Vem Pra Rua, que foram os organizadores dessa passeata, falharam em mobilizar. Algumas observações importantes para a gente ir finalizando. Embora 4 das 5 maiores centrais sindicais tenham formalmente aderido ao ato, ficou claro pela falta de manifestantes na rua que essas militâncias não se animaram. Os líderes acordaram, mas os participantes não. O que me leva a outro ponto que eu queria trazer para a gente pensar. As lideranças políticas, sindicais, de movimentos sociais parecem muito mais dispostas a negociar e a conversar do que as bases. Tem uma forte dissonância aí. As lideranças estão conversando e a galera está brigando nas redes. Será que faz sentido? O Ciro Gomes, do PDT, estava na Paulista, o Orlando Silva, do PCdoB, também estava, assim como a Isa Pena, do PSOL, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, os senadores Simone Tebet e Alessandro Vieira, a deputada Tabata Amaral, o governador João Dória, enfim, um monte de gente. Mesmo com as resistências, a manifestação foi ideologicamente muito diversa, o que é uma novidade digna de nota. Segundo a mesma pesquisa da USP que eu já citei aqui, 37% dos entrevistados se disseram de esquerda ou centro-esquerda e 34% de direita ou centro-direita. Essa foi a primeira manifestação de rua com essa amplitude de posições políticas. Mas não foi o primeiro ato. Vocês devem se lembrar que alguns meses atrás houve um super pedido de impeachment assinado por parlamentares de muitos lados, do MBL ao PT. Isso também não podia? Porque assim, pode assinar documento, mas não pode ir pra rua junto, é isso. Qual é o critério? Conversar com o PP do Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil do Bolsonaro, para tentar costurar a aliança no Nordeste? Pode ou não pode? Vocês estão prestando atenção nisso aí também? Ou essa reflexão ficou de fora do bate-papo no Twitter? E aí, a militância das redes que caiu em cima da esquerda não petista e da direita não bolsonarista nas ruas, quando os líderes sentarem para conversar, como eles sempre fazem, vocês vão cair em cima também? Vão chamar de fascista no Twitter? Ou vocês só vão bater se for para ser de forma misógina, cheia de ódio e para cima da Isa Pena? Porque a gente precisa refletir, né? E aqui, galera, cada um pode ter a sua visão sobre a melhor estratégia a ser adotada. Não estou deslegitimando isso de maneira nenhuma, porque a minha visão é super democrática. O pessoal pode pensar muito diferente de mim. O que eu estou falando um pouco é do nosso método e da nossa coerência. Se a gente acha que pode conversar, é conversar quando? É conversar em qual caso? Qual é o critério? Porque se a gente está falando que pode conversar se for a pessoa X, mas não pode conversar se for a pessoa Y, eu acho que a gente precisa começar a repensar, entendeu? Porque senão a gente pode estar passando pano para alguns e batendo indevidamente em outros. E aí, sempre que a gente discordar de alguém, vale lembrar que não é para xingar a pessoa, nem dizer que ela merece morrer, sabe? Porque senão a gente aqui está falando da rede de ódio, do lado de lá, do absurdo, e a gente vai fazer o mesmo? Enfim, a gente pode pensar quem interessou esse flop, né? Pode ter interessado ao PT, que se consolida como única força de oposição capaz de mobilizar milhares de pessoas, isso é importante. É bom pro Bolsonaro também, que colocou uma multidão nas ruas dias antes. Aí vocês vão dizer para mim, mas Gabi, não tem comparação. As manifestações do Bolsonaro usaram a máquina do governo federal, dinheiro do agronegócio, foram ultra organizados, é o máximo que eles conseguiram fazer. Pois é verdade, vocês têm toda a razão, concordo com vocês. Mas o que fica é a foto. E de quem foi o fracasso? Do MBL do Vem Pra Rua, claro, mas também de todo mundo que acha que o Bolsonaro é uma ameaça e que não merece ficar no poder nem mais um minuto. Porque, olha, se o clima no dia 6 de setembro estava pró-impeachment e assim ficou por umas 48 horas, o que reina agora é a paz em Brasília. O que eu sempre digo para vocês, o poder conquistando o que ele quer, que é acomodação. A esquerda está chamando uma nova manifestação para o começo de outubro, vamos ver agora se o MBL vai aderir, ou se de novo a gente se divide e deixa o Bolsonaro voltar a se sentir confortável. Vamos observar. É isso, espero que vocês tenham gostado, quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários, claro, desde que sejam opiniões educadas, porque aqui tem espaço para divergência, só não tem espaço para ódio e para ofensa. Tchau, tchau.